Bom dia, meu povo, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Misná. Amém, irmã Adriana, amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Que bom ter vocês por aqui. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor. Meu povo, a você que já está aqui, a você que já chegou. Vem nessa setinha aqui, ó. E compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo Senhor nesta manhã. Estamos no segundo dia de propósito. Ontem o Senhor falou conosco poderosamente. Eu não sei vocês, mas eu passei o dia remoendo a palavra que nós recebemos. E eu creio que hoje não será diferente. Não será diferente. Então você que já está aqui, vem aqui, ó, nessa setinha do lado e dispara, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá? Eu quero ler, né, como fizemos ontem, quero ler com vocês uma palavra e fazermos uma oração. Então esteja com o coração aberto, tá? Esteja com o coração aberto, pega papel, Bíblia, papel, caneta, coração aberto e vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, né? Nós estamos aí em um propósito, encerramos amanhã 3 dias de live com o tema Mulheres da Bíblia e Mulheres para esse tempo, e o nosso propósito, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que sejamos alcançadas, que possamos romper, que venhamos viver o destravar de Deus para as nossas vidas, que venhamos compreender a convocação do céu, que possamos estar na mesma frequência e na mesma sintonia dos céus para entender aquilo que o Senhor tem nos anunciado, aquilo que o profético, né, esse tempo profético, não sei se vocês têm percebido, mas nós estamos vivendo um tempo profético, tem anunciado para nós. E precisamos estar na mesma frequência, na mesma sintonia, para entender aquilo que o Senhor tem. Dani, Pastor Júlio, a paz do Senhor, que bom ter vocês por aqui. Então vamos orar, tá? Vamos ler o Salmo de número 29. Salmo de número 29, eu quero ler com vocês, estarei orando e já estarei chamando a nossa convidada, que eu já vi que ela está aí na live. E em nome de Jesus dará tudo certo. Isso mesmo, dia 2 de maio estarei em Alagoas. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 29. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor pela glória de seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Amém? Vamos estar orando, né? Você que já está aqui, vai compartilhando esta live. Esteja também em oração conosco. Nós não estamos aqui em vão nem por um acaso, ou porque não temos uma outra coisa para fazer, ou em um momento de entretenimento. Nós estamos aqui com um propósito. Muitos foram os testemunhos que eu recebi ontem
daquilo que o Senhor fez e continuará fazendo, e hoje não será diferente. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela tua misericórdia que já se renovou por nós nessa manhã. Senhor, talvez muitas pessoas estejam aqui e elas não receberam, elas não começaram esse dia do jeito que elas desejavam, não receberam boas notícias, ou ainda não chegou a notícia que elas tanto esperavam. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque nessa manhã as misericórdias se renovaram e nós estamos de pé. Essa é a notícia, Senhor, que nós estamos declarando para o inferno, que nós estamos declarando para esse dia, que nós estamos declarando, estamos de pé, porque as misericórdias nos sustentaram. Nos guie neste dia com a tua presença e com a tua vontade. Estamos no segundo dia de propósito. Eu sei que o Senhor já entrou comigo. Eu sei que o Senhor já entrou conosco. O Senhor nos reuniu através desse meio virtual. E eu quero te pedir que todas as pessoas que cultuam conosco, que já estão aqui na live, aquelas que ainda irão entrar, elas possam ser alcançadas por ti, alcançadas pela tua presença, que elas possam ser guardadas pelo Senhor. Nos cobre com teu sangue, que toda interferência, seja ela física, seja ela técnica, seja ela espiritual, não prevaleça no nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco, que os nossos corações sejam incendiados pela tua palavra, que possamos viver o teu efatá, Senhor, que artelhos venham ser firmados, que possamos ir além da porta, que possamos, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para nós. Toma a vida da Isabela nas tuas mãos. Enquanto nós estamos aqui, cobre a casa dela, cobre a sua família, cobre tudo aquilo que leva o seu nome. E já te peço que o Senhor a recompense com as mais copiosas bênçãos dos céus. Que os teus celeiros sejam abertos nesta manhã, sejam entregues e revelados a ela pela tua bondade. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém, meu povo? Amém. Você compartilha, você que está aqui, vai compartilhando esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu já irei chamar a nossa convidada. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Minha amiga, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia. Vou te receber aqui nessa manhã. Eu já quero te agradecer mais uma vez pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Enfim, já lhe pedi perdão por tudo que aconteceu semana passada, embora tenham sido situações que fogem do nosso controle. Mas eu quero agradecer pela sua paciência, pela sua disponibilidade, pelas trocas. Eu sei o quanto a sua rotina é agitada, são muitas demandas, muitas camadas. A Isabela pregadora, escritora, mãe e tantas outras coisas que as redes sociais não nos permitem ver. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E como eu estava falando semana passada, o Senhor colocou esse propósito no meu coração: mulheres da Bíblia e mulheres para esse tempo. E você é uma mulher que o Senhor tem levantado para esse tempo. O Senhor é uma mulher, você é uma mulher que o Senhor te deu uma mensagem. Você não é apenas uma voz, um eco, melhor dizendo. Você é uma voz profética para esse tempo. E o Senhor, eu tenho convicção que tem levantado mulheres, tem destravado mulheres através da sua vida. E eu já quero profetizar que os celeiros do céu sejam abertos sobre a sua vida nesta manhã. Que a tua casa, que a tua família seja guardada pelo Senhor. Que as redes continuem rompendo. E que a pesca para 2026 na sua vida seja maravilhosa. Eu creio que as redes estão rompendo. Os barcos já estão ficando pequenos. E a estrutura que você precisa para aquilo que o Senhor está gerando, Ele já te deu. E eu quero ver você vivendo isso e também desfrutar disso. Então fique à vontade nessa manhã, ministre sobre nós. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu já desconectei o Wi-Fi porque ontem choveu
Eu disse, Senhor, hoje não. Não. Glória a Deus. Minha gente, bom dia, paz do Senhor. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus, já deu certo em nome de Jesus. A gente está muito feliz, né, minha amiga, porque a gente sabe que existe um propósito. Eu sei que a Ítila, ela é uma mulher muito séria, com as coisas de Deus principalmente. Eu conheço, acompanho a sua seriedade com o reino e eu imagino, né, o quanto esse trabalho não está sendo regado por você em oração, em propósito, em entrega, principalmente. E a gente sabe, né, que quando o propósito é muito grande, as interferências, intercorrências vêm, mas é só para que a bênção se torne ainda maior, para que o nome do Senhor se torne cada vez mais glorificado na nossa vida. Então, minha amiga, obrigada pelo seu sim, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por me convidar. A honra é toda minha em poder fazer parte desse tempo, desse momento que eu sei que vai reverberar em algo muito maior sobre a sua vida e sobre aquilo que Deus tem te confiado para esse tempo. Eu separei uma palavra, desde aquele dia eu estou com a mesma palavra no coração. Eu vou só desativar o meu microfone para que você fique à vontade, tá? Tá bom. Eu até, depois assim, né, que não deu certo tudo, eu orei, Senhor, essa palavra mesmo. E a palavra não saiu do meu coração. Então, eu creio que essa palavra é isso que Deus quer falar com a gente. Então, eu vou pedir para que você que está aí nos acompanhando, continue compartilhando essa live, mas agora volte toda a sua atenção àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Eu vou ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1 e no verso de número 38. Nós poderíamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, porque é muito poderoso, né? Desde o verso 26, que é o anúncio do nascimento de Jesus, mas eu vou focar só no versículo de número 38 e eu quero dividir uma mensagem, algo que Deus particularmente falou comigo para esse tempo e ele mandou eu dividir, ele mandou eu repartir o que ele tem falado comigo com mulheres que são chamadas para esse tempo. Então, eu vou dividir a mensagem de Deus aqui com vocês. A tradução da Bíblia que eu vou utilizar para fazer essa leitura é a King James e diz assim: E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. É algo muitíssimo poderoso, né? Como eu disse, nós poderíamos fazer uma leitura mais extensa e eu até recomendo você que está nos acompanhando que leia depois, que saboreie cada palavra depois, porque de fato é um texto profético poderoso, cheio de informações, detalhes, mensagens. Mas para esse tempo, como eu disse, eu gostaria de destacar apenas um ponto. Tem um ponto aqui que eu preciso destacar e dividir com vocês, sobre o qual o Senhor falou comigo e me ordenou para que compartilhasse nessa manhã. Deus me disse assim, Ítila, quando a medida do que se entrega é grande, a medida do que se recebe é infinitamente maior. Então, eu quero começar nessa vertente, eu quero começar debaixo dessa palavra. Quando a medida do que se entrega é grande, a medida do que se recebe é infinitamente maior. Porque por mais que a gente possa entregar coisas que para nós são grandes, renúncias que para nós são grandes ao Senhor, o que nós entregamos para Ele jamais se comparará àquilo que Ele tem para nos entregar. Deus é soberano, é poderoso, Ele é grande e tudo aquilo que Ele faz é bom. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre a Maria,
a jovem pobre de Nazaré. Nós não podemos afirmar categoricamente qual era a idade de Maria. Segundo a cultura judaica daquele tempo, naquele momento, ela estando noiva, ela devia ter entre 12 a 17 anos. Então, ela ainda era uma adolescente. Ela não era nem uma jovem ainda. As meninas eram prometidas em casamento muito cedo, desde muito novas, eram separadas para se casar logo após a puberdade. Então nós podemos afirmar que Maria era, de fato, uma menina muito nova, muito jovem. Então, obviamente, nós estamos falando de uma adolescente que ainda não sabia muitas coisas sobre a vida, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo, e depois que a gente vai se tornando mais madura, a gente vê que a gente não sabia de nada. E Maria é essa jovem, essa adolescente que ainda não sabe muitas coisas da vida, que ainda não tem muito conhecimento sobre a vida, sobre como lidar com o casamento, como lidar com uma família. Mas Deus não conta com a cronologia, com a maturidade ou com o tempo humano para liberar um propósito sobre a vida de alguém. Deus escolhe uma menina que não sabe muita coisa. Deus escolhe uma menina que não sabe de nada. Deus escolhe uma menina que não tem muito a oferecer. Mas o que ela tem para Deus é o suficiente. Ela tem o seu sim. E o sim para Deus é o suficiente. Eu já quero começar a liberar uma palavra sobre mulheres que estão aqui pensando: ai Deus, mas eu não tenho muita coisa. Ah Deus, mas olha de onde eu venho, olha o que eu tenho, olha quem eu sou. E o Senhor está dizendo a você nesta manhã: o teu sim para mim é o suficiente. Eu amo isso porque o fato de Deus não estabelecer compromisso com o relógio da terra nos abraça, nos dá graça, nos faz entender que Ele não precisa de tudo aquilo que a gente acha que Ele precisa para fazer algo grande na nossa vida. Ele não precisa de tudo aquilo que a gente acha que a gente tem que ter para oferecer algo para Ele. O sim de alguém nessa manhã é o suficiente para que Deus entre e para que Deus faça algo grandioso. Algumas mulheres estão olhando para si mesmas e pensando: ai, eu sou nova demais. Outras estão pensando assim: ai, meu tempo já passou. Mas assim nos diz o Senhor nessa manhã: eu não me associo ao tempo estabelecido por alguém, porque eu não trabalho com o tempo da terra. Existe um tempo determinado no céu. Existe um relógio que está além do nosso cronos. Existe um relógio que está além do nosso calendário. Existe um relógio, eu preciso liberar isso para alguém. Porque talvez alguém esteja dizendo: eu sou nova demais para assumir tamanha responsabilidade. Eu sou nova demais para receber tudo isso. Mas em contraponto, existem pessoas dizendo assim: se fosse para acontecer, teria acontecido naquela época, quando eu estava naquela igreja, quando eu vivia aquela coisa, quando eu estava daquele jeito. E o Senhor está dizendo para alguém: você está exatamente onde eu quero que você esteja. Você está exatamente dentro do tempo que eu quero que você esteja. O tempo estabelecido pelo Senhor é perfeito. Pare de questionar a Deus a respeito de coisas que você acha que já deveriam ter acontecido. Pare de questionar a Deus a respeito de coisas que você acha que, não, Senhor, agora não é a hora. O Senhor está dizendo para alguém hoje: este é o meu tempo sobre você. Este é o meu tempo sobre a tua história. Este é o meu tempo sobre a tua casa. Porque há um contraponto aqui, uma balança que a gente nota. Muitas mulheres estão dizendo: não, eu não posso. Eu vou falar porque Deus está mandando. Não, Senhor, uma gravidez agora não, eu não estou pronta. Não, Senhor, porque uma responsabilidade, liderança agora não, Senhor, não dá, estou fazendo faculdade. Não, Senhor, assumir esse trabalho agora não dá, acabei de casar. E o Senhor está dizendo: este é o meu tempo para você. Outras estão dizendo: não, Deus, era para ter sido quando eu era mais fervorosa. Era para ter sido quando eu era líder do círculo de oração. Era para ter sido, Senhor, enquanto eu estava ainda na minha idade, onde eu era jovem, onde eu tinha ânimo, onde... E o Senhor está dizendo: este é o meu tempo para você. Eu não trabalho com o teu cronograma. Diz o Senhor para alguém. Você faz planilhas, você fez planos, você estabeleceu datas para tudo. Você é
tão organizada que você já estabeleceu tudo. Senhor, 2026 eu quero isso, 2027 aquilo, 2028 aquilo, só em 2030 aquilo lá. E o Senhor está dizendo, eu vou entrar para bagunçar a sua agenda, para bagunçar o seu cronograma, para bagunçar a sua planilha. Porque o correto na vida de Maria é, primeiro eu caso, depois eu engravido, depois eu sou mãe, e o Senhor estava dizendo, não, Maria, com você vai ser diferente. Eu não estou dentro do cronograma que alguém estabeleceu para você. Oh, glória. Eu não estou dentro, oh, aleluia, da agenda que alguém instituiu para a tua vida. Porque tem alguém olhando para a gente e te lhe dizendo assim, não, ela não está pronta. Não dá essa oportunidade não, porque ainda não é o tempo dela. Mas o Senhor vai descer numa reunião, e eu sinto a presença de Deus aqui. O Senhor vai descer numa reunião para dizer, é ela, é o nome dela, é o que ela carrega, é o que ela tem, porque eu não estou atrelado ao tempo de vocês. É o tempo dela, diz o Senhor. Deus vai bagunçar a agenda de Maria. Deus vai mexer no cronograma de Maria. Maria, antes da festa de casamento. Oh, meu Deus. Maria, antes da festa de casamento. Antes da consumação do casamento. Antes de tudo que você planejou. Eu vou entrar para bagunçar o teu cronograma e te entregar algo muito poderoso. E se eu te disser, mulher, que o teu tempo, ou o tempo de Deus para você é agora. Gabriel desce do alto. E eu amo isso porque ele desce do alto até Nazaré. Ele desce do alto até Nazaré. Tinha endereço melhor. Tinha cidade melhor. Tinha casa melhor. Tinha família melhor. Mas ele escolheu você. O Senhor escolheu você. Com tantas casas melhores, ele chamou a tua. Com tantos endereços melhores, ele escolheu o teu. Com tantas pessoas melhores, ele escolheu você. Bendito seja o Deus que poderia descer por intermédio de Gabriel em Jerusalém, o centro religioso, econômico do país. O lugar onde habitavam líderes, sacerdotes, homens poderosos. Mas decidiu descer em Nazaré, uma vila pequena, pobre e pouco relevante. Quando Gabriel anuncia que Maria foi agraciada do Senhor e que em seu ventre haveria uma resposta para as nações, ela faz uma pergunta ao anjo dizendo, mas como se dará isso? Como é que isso vai acontecer, visto que eu não tenho relação com homem algum? Mas, ao contrário do que aconteceu com o marido de sua prima Isabel, com Zacarias, Maria não foi repreendida por Gabriel por fazer aquela pergunta. É Deus dizendo a alguém, eu não entendi as tuas perguntas como questionamentos. Eu entendi as tuas perguntas como perguntas genuínas, verdadeiras. Não foi um questionamento de incredulidade. Eu entendi como perguntas legítimas. Você está querendo saber, Senhor, como eu posso contribuir para que isto aconteça? Porque quando a gente diz sim ao Senhor, o sim da gente muitas vezes não é pensado. Quando a gente diz sim, o sim da gente às vezes não é tão calculado. A gente está tão afoita por fazer a vontade de Deus. A gente quer tanto entregar o nosso tudo a Deus que a gente não faz os cálculos, a gente não faz as métricas. A gente apenas diz sim. Mas aí ela vem e pergunta assim, mas como é que eu posso contribuir para que isso aconteça? Como é que eu posso fazer para que as coisas que o Senhor está dizendo de fato se cumpram em mim? Aí Gabriel diz no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui é tremendo, porque diante de uma pergunta genuína, diante de uma dúvida sincera, o anjo mensageiro é simples e objetivo dizendo, o que Deus entrega, Deus sustenta. O que ele está dizendo é, eu estarei sobre ti, estarei contigo e estarei em ti. Oh, aleluia! Estarei sobre ti, estarei contigo e estarei a
Trindade se manifestou para dizer: o que você está carregando é sustentado. Você está carregando é sustentado por mim, sobre ti, oh aleluia, a sua volta e dentro de você. Deus está dizendo para alguém: o que eu entrego, eu sustento. O que eu entrego, eu sustento. Sobre, em volta e em ti. Sobre, em volta e em... Oh, aleluia! Sobre ti, em volta de ti e em ti. Ela responde: cumpra-se em mim. E eu separei aqui algumas informações. O Senhor estremeceu a minha alma nisso aqui. Porque qual era o propósito para Maria? O propósito para Maria era entregar o seu ventre para gerar o Salvador. Ponto. E embora o método sob o qual Maria engravidaria não fosse um método comum, convencional, a sua gestação seria completamente normal. Deus não a isentou de nada do que uma gestação traz. Então, humanamente falando, Maria passaria por todas as fases da gestação. Ela esperaria pelos meses, ela sentiria as mudanças, ela daria luz, ela sentiria a dor do parto. Mas para quem já passou pela gestação, eu posso dizer, o que muda quando você é engravida não é apenas o corpo. Não é apenas o corpo que gera. O que muda não é a estrutura corpórea apenas. Não é só o ventre, é absolutamente tudo. E eu fui pesquisar um pouco para entender mais sobre o que Maria haveria de viver. O corpo começa a produzir hormônios altíssimos, HCG, mantém a gravidez e causa os primeiros sintomas: enjoo, cansaço, sono, progesterona, que relaxa os músculos e prepara o útero, estrogênio, aumenta o fluxo sanguíneo e ajuda no crescimento do bebê. Então, tudo isso aqui vai gerar sono intenso, náuseas, mudança de humor, sensibilidade emocional. O coração da mulher, durante a gestação, trabalha mais. O volume de sangue aumenta em até 50% no sangue. O coração bate mais rápido. A pressão arterial pode mudar e variar. O corpo literalmente se adapta para sustentar duas vidas. A respiração muda. O pulmão trabalha mais. A mulher pode sentir até falta de ar, porque o corpo precisa de mais oxigênio para beber. A estrutura do corpo é transformada. O útero cresce, ele vai de 7 até 30 centímetros. A barriga se expande, a coluna muda, a postura é alterada, os ligamentos ficam mais frouxos. Tudo isso se reorganiza para abrir espaço. O cérebro da mulher também muda. Alterações na memória e no foco. Aumento da sensibilidade emocional. Instinto de proteção mais forte. Metabolismo e energia também vão mudar. Mais gasto energético, mais fome, às vezes aversão a alguns alimentos. Possível ganho de peso. Outras mudanças comuns vão acontecer: inchaço, alterações na pele, manchas, linha negra, queda de cabelo, digestão mais lenta. Então veja, para sustentar a promessa e a missão que recebeu, Maria passará por todo um processo de adaptação pelo que foi entregue. E você aí não querendo mudar nada para viver o propósito de Deus. E você ainda não querendo mudar. Não, Isabela, Deus me chamou assim, eu vou ficar assim. Pois o Senhor está dizendo: se a medida do que eu te entreguei é grande, a medida do que você vai me entregar também será proporcional. O que Deus está dizendo é: se quiseres receber em ti o meu propósito e aquilo que eu determinei para esse tempo sobre a sua vida, se prepare, porque tudo em você vai mudar. Eu mudarei a tua mente, mudarei o teu coração, mudarei a tua estrutura, mudarei o teu corpo, mudarei a tua fala, mudarei o teu pensar, mudarei o teu falar, mudarei o teu agir. Eu mudarei absolutamente tudo em você. Deus está dizendo: se prepare para uma mudança completa. Se prepare para uma transformação completa. Do alto da cabeça
cabeça, a planta dos pés, Deus vai tocar uma mulher agora. E você sentirá em seu corpo físico. Eu estou dizendo aqui o que o Senhor está reverberando aos meus ouvidos. Você sentirá em seu corpo físico. Alterações começarão a... Ai, eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. Alterações começarão a ser visíveis em você. Deus vai começar a mudar a mente de algumas mulheres. Deus vai começar a mudar o raciocínio de algumas mulheres. Para carregar o que você está carregando. Para receber o que você está recebendo. Deus vai alterar toda a sua estrutura física, emocional, espiritual. Deus está dizendo: eu trabalho com a tricotomia do ser. Eu vou mudar em você tudo que for necessário no corpo, na alma e no espírito. Deus está elevassúria. Deus está dizendo nesta manhã: Maria, seu corpo mudou, seu ritmo mudou, sua prioridade mudou. Comece a acompanhar o tempo, porque você viverá a adaptação do que te foi entregue. O Senhor está dizendo aqui, a medida desse tempo é nova, a adaptação precisa acompanhar o que eu estou fazendo. A medida deste tempo é nova. O Senhor está dizendo para alguém: eu estou fazendo um vaso novo. Vaso novo tem medida nova, vaso novo tem estrutura nova, vaso novo tem tamanho novo, e você precisa começar a se adaptar à novidade que Deus está enviando para a tua vida, para a tua casa, para tudo aquilo que leva ao teu nome. Deus está dizendo: se prepare, porque o que muda não é só o ventre. Eu vou mudar tudo, eu vou mudar a mente, eu vou... Deus está dizendo: eu vou mudar o pensamento, eu vou mudar a atitude, eu vou mudar a mentalidade. O Senhor está dizendo aqui: e se eu quiser mudar até a tua geografia, só para que tu só para que tu acompanhe o nível do que está sendo entregue a você. E se eu quiser mudar você de rota, e se eu quiser mudar você de casa, e se eu quiser mudar você de cidade, só para que não se perca nada da medida que eu te entreguei para este tempo. Tem gente aqui que está muito apegada à estrutura que tem. Tem gente aqui que está muito apegada ao que está vivendo. Só que o Senhor está dizendo: o que eu vou mandar, ou melhor, eu vou dizer do jeito que Deus falou, o que eu já mandei comprometerá toda a tua estrutura atual. Porque a estrutura atual, o jeito atual, a forma atual não comportará o que eu enviei sobre este tempo em você. Maria, não é só o útero que vai crescer. Maria, não é só a barriga que vai mudar de formato. Maria, você passará por todas as fases. A espera também te aguarda. São 9 meses para que esse bebê nasça. Oh, aleluia. As mudanças hormonais, físicas, comportamentais. Oh, aleluia. E se prepare, Maria, porque você dará a luz. Você passará pelo parto. Mas a boa notícia é certo, é certeza, é com certeza, não haverá dúvida, vai nascer, não vai haver aborto, não vai haver embaraço, não vai haver aborto, não vai haver perda, vai nascer. O que eu mudo em você não é apenas uma parte da tua estrutura. A medida do que está te sendo entregue é grande. O que vai mudar de você, em você, também é grande. É intenso. Tem mulher aqui que está sentindo cansaço físico por causa do que está sendo derramado espiritualmente. Tem mulher aqui que está sentindo sintoma físico. O Senhor está mandando eu dizer. Tem mulher aqui que não está comendo direito, não está dormindo direito. E está querendo: Senhor, o que é isso? Está querendo entender. E o Senhor te trouxe nessa live para descortinar o trabalho dele. Ele está dizendo a você: o que você está vivendo hoje, o que você está sentindo hoje, fique tranquila. Não é nenhum diagnóstico que vai chegar. Porque tem mulher que já até tá procurando sintoma. Senhor, será que é isso? Será que é aquilo? E o Senhor está dizendo: isso é apenas o reflexo do que espiritualmente eu estou fazendo em você. Eu me lembro de um tempo, Ítila, em que eu precisei tomar decisões muito pontuais. As decisões que eu precisava tomar naquele tempo eram extremamente pontuais e foram decisões que mudaram o rumo da minha história. Decisões que comprometeriam
o meu futuro se eu não as tomasse de maneira certeira, objetiva. E eu me lembro que naquele tempo fazem 10 anos, eu tinha 19 anos. Eu me lembro que naquele tempo, as decisões que eu precisava tomar, que Deus já estava falando comigo, que eu precisava fazer, que eu precisava tomar, que eu precisava ir, começaram a me causar sintomas físicos. Eu me lembro de um tempo em que eu comecei com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela foi se desenvolvendo, se tornou uma enxaqueca muito intensa. Eu sentia dor de cabeça todos os dias, de manhã até a noite, da hora que acordava até a hora que ia dormir. Eu me lembro que foi evoluindo, se tornou uma ansiedade. Foi evoluindo, eu comecei a sentir sintomas físicos, dores no abdômen, dores nas pernas. Até hoje eu vou compartilhar algo muito íntimo aqui, mas o Senhor me permite fazer isso. Até hoje, quando eu estou diante de decisões muito, muito pontuais, eu sinto dores em lugares específicos. E são dores que o remédio não passa, não faz passar. A massagem não faz passar. São dores musculares, tensões mesmo, físicas, que eu sinto quando estou diante de decisões muito pontuais. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, nesta manhã, tem gente que está exatamente assim, e não está entendendo por que está sentindo algumas coisas. Só que eu, naquele tempo, descobri, na oração, que aquelas dores, elas derivavam de uma decisão que eu precisava tomar e ainda não tinha tomado. Ítila, quando eu decidi, porque foi um tempo em que o Senhor estava me chamando para o ministério, para viver integralmente para a obra. E eu estava fazendo faculdade, na época eu tinha um trabalho estável, e eu estava crescendo dentro da empresa já, com 2 anos de empresa, e o Senhor dizendo, sai, sai, sai. E quando o Senhor me disse, sai, eu não tinha agenda. Então era louco para mim. Era louco. Eu falava, Senhor, o que é isso? Eu não tinha uma agenda cheia. Não era uma coisa que assim, já não comporta mais. Eu preciso. Não, o Senhor me disse, sai. E eu, diante daquela decisão, sentindo aquelas dores, e eu lembro que no dia, eu estava num círculo de oração à tarde. E eu disse assim para o Senhor, eu tinha saído mais cedo do trabalho e fui correndo para a igreja. E eu cheguei na igreja, eu dobrei o joelho e disse assim, Senhor, hoje eu tomo a decisão. Hoje eu tomo a decisão. Na hora. Gente, na hora. Aquelas dores. Gente, eu não sei explicar. Mas eu sei que tem alguém entendendo exatamente o que eu estou dizendo. Essas coisas que têm ocorrido na tua casa. Essas visões que você tem tido na madrugada. Esses barulhos que tu tem ouvido. Meu Deus, o Senhor está dizendo para alguém. São por causa de decisões adiadas. Maria, quando você disser sim, tudo ao seu respeito estará comprometido. Mas fique tranquila, porque tudo também estará na minha mão. O medo de alguém é que as coisas sejam comprometidas e você não veja mais futuro, você não veja mais saída, você não veja mais como resolver. E o Senhor está dizendo, fica tranquila, Maria. Quem fala com José sou eu. Quem resolve a tua vida diante desse povo de Nazaré sou eu. Porque Maria não calculou os riscos. Ninguém acreditaria que o anjo do Senhor lhe visitou e plantou uma semente. E Deus plantou uma semente no ventre dela. Mas o Senhor está dizendo, eu me tornarei responsável por aquilo que te entreguei. Fique tranquila. Veja, Maria não entregou apenas uma parte do que lhe competia para gerar a Cristo. Ela entregou cada célula de seu corpo. Cada célula do corpo da pequena Maria, de sua pequena vida. Cada célula, cada instante da sua jornada foi entregue a Deus. E que assim seja com cada uma de nós. Que cada pequena parte do nosso corpo, da nossa vida, que tudo aquilo que leva ao nosso nome esteja diante de Deus, para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Nós não geramos a Cristo, mas geramos para Cristo. Não geramos a Cristo, mas geramos para Cristo. Logo, a pergunta de Deus para mim e para você é, você vai ser uma incubadora ou uma mãe daquilo que eu te entreguei? Porque incubadoras são apenas espaços que recebem e sustentam por um tempo. Mas são indivíduos completamente entregues, totalmente ligados ao que carregam em seu ventre e suscetíveis a mudanças interiores e exteriores que podem ser chamadas de mãe daquilo que estão gerando.
A pergunta de Deus é: o quanto você está disponível para se comprometer com aquilo que eu te dou? Será que você será apenas um recipiente daquilo que eu te entrego? Ou será que você está disposta a ser como Débora? Eu me levantei como mãe sobre a causa de Israel. Eu declaro que sobre as nossas promessas, sobre as promessas de Deus na nossa vida, nós não seremos incubadoras, nós seremos mãe. Nós não seremos apenas espaços que recebem e sustentam. Nós seremos indivíduos que estão ligados, entregues, envoltos, oh aleluia, suscetíveis às mudanças que Ele quiser fazer. Remaia, Revassoria, Kelemandia, Remandarassuria. Eu não sou incubadora do projeto de Deus. Eu sou mãe daquilo que Ele me entregou para gerar sobre esta nação, sobre esta geração e sobre este tempo. O que Deus está dizendo é: receba o que eu te entrego e não entregue a mim apenas o que é parcial, mas o que é visceral. Eu quero mexer em tudo. Eu quero mudar tudo. Eu quero alterar tudo. E você não é incubadora do meu projeto. Você é mãe. Bendito seja o Deus que desceu na Nazaré de alguém nesta manhã. Rebadarassaio. Bendito seja o Deus que visitou a Nazaré de alguém nesta manhã. Bendito seja o Deus que convocou uma Maria como eu e você, que não tinha nada, que não sabia de nada, que não poderia lhe oferecer nada, e não nos deu um projeto para que nós sejamos incubadoras, mas nos deu um projeto para que nós sejamos mães. Levácia, Rebadarabachúria. Eu sinto a presença de Deus visitando mulheres. Ele está nos visitando nesta manhã. Ele está mexendo no nosso corpo, na nossa estrutura. Ele está mexendo na nossa mente. Ele está mexendo nas nossas vísceras. Ele está mexendo na nossa geografia. Há um mapa diante de alguém nesta manhã. E Deus está dizendo: caminha sobre ele. Rebaraia. Rebadacanderemara sobria. Ricandarrassúbia. Caminha sobre ele nesta manhã, Maria. Eu estou mudando o teu endereço. Elemaia. Eu estou mudando a tua geografia. Eu estou mudando tudo. Olha esse passaporte que Deus carimba na mão de alguém nesta manhã. Meu Deus. Levaia. Rebaracia. O Senhor está dizendo: é a víscera. É a víscera de alguém que eu quero. Quando a gente fala de algo visceral, a gente fala de algo interno, de algo entregue, de algo que sai de dentro para fora, de algo intenso. Aleluia. Bendito. Meu Deus. Eu sinto uma presença tão gloriosa. Tão gloriosa. Se prepara, mulher. Se prepara. Porque descerá sobre ti. Te cobrirá, te envolverá. E estará em ti. E vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Sabe aquele cronograma que você fez para esse ano? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Quem vai organizar a tua agenda sou eu, diz o Senhor. Quem vai determinar o mapa? Ei, o homem já deu limite, né? Mas o Senhor está dizendo: quem vai organizar o mapa por onde os teus pés pisarão sou eu. Elemiácia. O céu está dizendo para alguém, e eu encerro nessa manhã: Maria. Não, Isabela, meu nome é Ana. Não, hoje teu nome é Maria. Maria, você não é incubadora do meu projeto. Você é mãe. Você é mãe. Você é mãe. Existem mulheres que passam pela gestação e não se tornam mães. Porque decidem não ser mães.
porque não assumem a responsabilidade da maternidade. Aí o Senhor disse assim a mim: Isabela, eu não vou dar a Maria apenas uma gestação. Ela vai criar. Ela será cuidadora. Ela vai guiar, ela vai alimentar. Ela vai instruir, ela vai vestir. Ítila, que poderoso. Eu fico imaginando, minha amiga, os primeiros dias de Jesus, os primeiros anos da vida dele, as primeiras fases, as primeiras palavras, os primeiros passinhos que ele deu, as primeiras comidinhas que ele comeu, as primeiras roupinhas que ela vestiu. O Senhor está dizendo aqui: o que eu te entrego não é apenas algo para você gerar, mas é algo para você cuidar, para você velar, para você caminhar, para você vestir, para você alimentar. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Eu te darei condições de sustento. Você vai amamentar. Eu te darei condições de sustentar. Você vai vestir. Você vai cuidar. Você vai dividir o teto. Vai dividir a cama. Meu Deus. Eu encerro. A Maria viveu e pôde viver a plenitude do tempo da maternidade, sendo a mãe daquela que veio para o salvar. Sendo a mãe daquela que veio para lhe dar uma vida nova. Sendo a mãe na terra daquele que veio para lhe dar um novo destino. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: o que você está gerando vai mudar tudo, vai alterar tudo, mas vai lhe entregar algo muito maior do que aquilo apenas que você pode fazer e administrar. Como assim, Isabela? Ela cuida de Jesus, ela veste Jesus, ela alimenta Jesus, mas é Cristo quem dá a ela a vida eterna. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã é que aquilo que Ele está nos entregando vai nos dar algo muito maior do que toda a entrega que a gente pode dar, que a gente pode, sabe, partilhar. Todo propósito requer de nós uma entrega, todo propósito requer de nós uma dedicação. E o Senhor está dizendo: o que você está dando para Ele nem se compara àquilo que Ele vai dar a você. Então receba. Receba, minha amiga, receba, mulher. Receba, você que está aqui ao alcance desta plataforma, desse tempo. O que você entrega, a medida do que você está entregando, nem se compara à medida daquilo que eu vou te entregar. O que Deus tem para você é lindo, é grande, é poderoso, e você nem imagina o quanto isso vai mudar a tua história. A medida para esse ano, para alguém, é essa. Entrega tudo, porque o que eu vou te entregar nem se compara. É mais profundo, é mais largo, é maior, é mais intenso e é mais poderoso. Eu posso fazer uma oração aqui para a gente terminar? Eu ia pedir para você fazer isso. Glória. Eu quero orar, porque eu preciso que mulheres saiam daqui determinadas a não serem incubadoras, a serem mães daquilo que Deus está gerando nelas. Feche os seus olhos onde você estiver, se você puder. Se não, abra bem o seu coração e os teus ouvidos. Pai, no nome de Jesus, eu te glorifico nessa manhã. Eu te louvo, Senhor, porque o que o Senhor nos entregou aqui foi uma medida abundante. O que o Senhor nos entregou aqui, Senhor, foi recalcado, sacudido, transbordante. Eu te louvo porque, além das nossas expectativas, aquém das nossas expectativas, estão os planos do Senhor. E o que tu tens para a nossa vida, Senhor, sempre será em uma medida muito maior, muito mais intensa, muito mais profunda daquilo que nós pensamos saber ou fazer. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque nessa manhã o Senhor nos entregou a estratégia para este tempo. A estratégia, Senhor, é apenas dizer sim. Cumpra-se em mim.
Nós não precisamos, Senhor, de mais nada. Nós precisamos apenas da disponibilidade para ser quem o Senhor quer que nós sejamos, para fazer o que o Senhor quer que nós façamos, para entregar o que o Senhor quer que nós entreguemos. Nesta manhã, Senhor, as mulheres que estão sendo chamadas para este tempo, levantadas para este tempo, ungidas para este tempo, saberão que elas não são apenas incubadoras de projetos teus. O Senhor não as tratará como mulheres, Senhor, como pessoas, como servas descartáveis, que geram para o Senhor e para a tua glória e que depois são totalmente descartadas, esquecidas, retiradas do plano. Não. Elas serão responsáveis. Oh, aleluia! Elas serão responsáveis por aquilo que o Senhor as está entregando, inserindo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, aberta uma nova temporada, a temporada da gestação do extraordinário. Mulheres estão gestando o extraordinário. E a declaração profética que o Senhor coloca na minha boca é: fique pronta, esteja pronta, porque vai nascer. Herodes não vai impedir o nascimento, não. O diabo não vai impedir o nascimento, não. Ninguém vai matar a criança, não. Vai nascer e o nome do Senhor será glorificado. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos nesta manhã. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Tenho condição de falar nada. Nada. Enfim, minha amiga, que o Senhor continue te abençoando, te usando poderosamente. Eu vi que ontem você estava em agenda. E eu sei o quanto é desafiador as manhãs pós-agenda. Sim. Enfim, eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que o desafio seja dobrado. Sim. Que o Senhor te recompense com as mais copiosas bênçãos dos céus, com aquilo que vai além do dinheiro, porque existem coisas que o dinheiro não pode pagar. Essa manhã eu sei que foi um marco do céu na vida de muita gente, e eu fui uma delas. Parece que você estava escutando a minha oração ontem, e frases muito pontuais, que foi exatamente assim que eu me expressei com algumas pessoas, que inclusive algumas delas estão aqui na live. Glória a Deus. Mas nós vamos viver tudo. Gente, você que ainda não segue a Isabela, eu acho que todo mundo que está aqui segue a Isabela, né? Siga. Isabela é uma mulher cheia de Deus, ela é escritora, pregadora, ela tem uma plataforma de ensino. Além disso, tem a conferência Raízes, né? O nome? Estações, Raízes, eu estou trocando os nomes. Mas Raízes, Estações, está tudo... Conferência Estações, fica ligado. Quando ela anunciar a data, você quiser ir, vai em nome de Jesus. E não posso dar muitos spoilers, mas breve vocês vão ver a Isabela por aqui. Ainda não estou autorizada a falar. E quem sabe, né? Na conferência Meninas que Oram também será uma alegria muito grande para o meu coração. Minha amiga, muito obrigada. Gente, guarda tudo, guarda o que você recebeu nessa manhã, mas guarda em bons depósitos. Às vezes eu fico muito preocupada, porque eu vejo que os céus estão abertos, a palavra está sendo liberada, e a minha pergunta é o que as pessoas vão fazer depois com essa palavra? Para que você não seja apenas uma incubadora, né? Mas que de fato venhamos nos posicionar como mães. E ontem a pastora Geisa ministrando, ela falou sobre isso, sobre Débora se levantar como mãe. Uau. Enfim, embora ela tenha falado sobre Jael, mas uma coisa caminhou junto com a outra. E nós estaremos aqui amanhã, em nome de Jesus. E muito obrigada, minha amiga, muito obrigada. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente. Meu povo, eu estou sem palavras. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja bendito o nome do Senhor. Que manhã gloriosa. Vai guardando no teu coração tudo que você recebeu. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tá? Nós estamos gerando, eu estou gerando
coisas, enfim, não tenho. Então, se inscreve no meu canal para que você fique a par de tudo. Eu já estou me organizando para estarmos fazendo as nossas lives do Cartas para Deus. E quero fazer aqui com vocês, tá? Um propósito de oração. Então, vamos encerrar esse. Assim que encerrarmos, eu vou estar alinhando. E nós estaremos aqui de volta, fazendo algumas lives de oração. Vigílias de oração e também o Cartas para Deus. Certo, meu povo? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor nos conceda um dia maravilhoso, que o Senhor visite a casa de vocês, visite a família de vocês com paz, com saúde, com prosperidade, com presença de Deus, que o Senhor venha guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar tudo aquilo que leva ao seu nome e guarde essa palavra, não vai ter aborto, tá? Decida o que você quer ser. Se você quer ser uma mãe ou se você quer ser uma incubadora daquilo que o Senhor te confiou. Eu vou encerrar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O teu tempo é perfeito. Obrigado porque o Senhor nos reuniu. Nós congregamos aqui nesta manhã. Mesmo que de forma virtual, o Senhor nos reuniu, nos visitou. O Senhor apontou destinos, o Senhor descortinou. O Senhor falou conosco. Senhor, nós nos levantamos nesta manhã como mães. Nós rejeitamos esse lugar da inércia. Nós rejeitamos esse lugar de mediocridade. Nós não vamos, Senhor, apenas ser recipiente. Nós vamos gerar, nós vamos cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. E Herodes não vai matar. Não haverá aborto. O céu nos dará a estrutura necessária para carregarmos e sustentarmos aquilo que o Senhor já nos entregou. Nos cobre com o teu sangue, nos dê cobertura espiritual sobre a minha vida, sobre a vida de todos que estão aqui nesta live. Eu oro e te peço, Senhor, uma blindagem de unção indestrutível que não se quebra e que não se rompe. E que o teu nome continue sendo glorificado nas nossas vidas. Que seja um dia de boas notícias, que seja um dia de surpresas agradáveis da parte do Senhor. E que o teu nome seja glorificado. Amém, meu povo? Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. Que o Senhor continue nos abençoando. E até amanhã, em nome de Jesus.